Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira, em que buscamos a educação do Espírito à luz do Consolador, e para tal, temos aprendido que tudo depende do nosso esforço. São as nossas escolhas, é a nossa vontade, a nossa determinação que confere à nossa escalada evolutiva o ritmo. É conferido por cada um de nós através das nossas escolhas, para refletirmos, para buscarmos uma base, né? Buscarmos ali pontos dentro de nós que facultem essa mudança, essa renovação. Vamos buscar no livro Nas Pegadas do Mestre, do Pedro Camargo, chamado O Vinícius, Renovemos Nossa Mente. Ele começa colocando um trechinho do Evangelho de Jesus. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro de seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. E ele então vai trabalhar em cima desse ensinamento de Jesus, e que é de suma importância, porque todos os nossos atos refletem aquilo que somos. Então nós buscamos dentro do nosso coração, dentro do nosso tesouro, dentro da nossa condição, aquilo que temos ali como base, como nosso sustentáculo, que definem o nosso comportamento, as nossas questões, a nossa forma de ser, de lidar com todo o nosso entorno. Então, nós buscamos o que há de bom ou o que há de mal dentro do nosso coração. O que nós não tivermos dentro de nós, não temos esse recurso. Então ele coloca coração, no caso vertente, que é a forma como Jesus trouxe, né? Nessa linguagem figurada que Jesus recorria constantemente. Coração, no caso vertente, não é o órgão que exerce as funções de uma bomba, impelindo sangue na irrigação geral do nosso corpo. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia, isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuíza de tudo que vemos, de tudo que cai sob o domínio da nossa percepção. Então é claro que tudo que nós vemos, tudo que nós analisamos, tudo que nos chega passará pelo nosso entendimento, né? Pela nossa análise, pela nossa capacidade de aprendermos aquilo que está chegando, que estamos observando, que nos chegou de alguma forma, alcançando os nossos sentidos. Mas é claro que essa análise, né, se dará dentro dessa nossa condição. Por isso que ele fala que do estado da nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve. Então, esse é o ponto. Da boa, continua ele, ou má função da mente, depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou os maus atos que praticamos. Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. O primeiro passo, portanto, a dar na obra de nossa salvação, que é justamente essa transformação íntima, né? Deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. Que espécie de pensamentos engendramos? Então, aqui, o Vinícius, esse grande estudioso, que consegue penetrar o coração, a nossa alma, a nossa fragilidade, ele nos pergunta:
Que espécie de pensamentos engendramos? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e do dever? Que é que, de preferência, nos afeta mais profundamente? Em suma, qual o nosso ideal? Qual o ideal? O ideal é aquilo que nos move. O que nos move? Qual o nosso ideal? O que colocamos ali como ideal para as nossas vidas? Em busca do que nós estamos? Tal é, em resumo, o problema da vida. Nada conseguiremos no sentido de nossa melhoria e do nosso progresso sob qualquer aspecto, enquanto não prestarmos acurada atenção às condições da nossa mente. Não haverá reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. Então é preciso que haja, né, uma percepção do que deve ser mudado e o desejo do que deve ser mudado. Então, não adianta nós pensarmos em novas possibilidades, né, novas conquistas, se nós não tivermos na nossa mente, quer dizer, firme em nós mesmos, né, que a nossa mente, quem age sobre a nossa mente? Nós, espírito, né? Cada um de nós. Então, sem essa determinação, né, das mudanças cabíveis, necessárias e o esforço para que isso se dê, não esperemos mudanças. Logo mais, estamos fechando um ano, né? Estamos iniciando aí o último mês do nosso ano, não, logo mais ao fechamento do ano, e costumamos esperar coisas, né, ou projetar coisas, mas não esperemos não, se não estivermos fazendo nada para que tal se dê, será apenas uma mudança de calendário, despertaremos exatamente da mesma forma. Então, acho que estamos entendendo, né, esses chamamentos, e ele coloca: o grande Paulo, profundo conhecedor da psicologia da evolução espiritual, assim escrevia aos romanos, porque Paulo ele passava ali pelas aldeias, né, pelas cidades, comandou Paulo, né, como peregrinou para cá, para lá, e ele era como uma carta viva, um mensageiro de Jesus, como uma carta viva que chegava a cada local. E não sendo suficiente, quando ele se afastava daqueles locais, ele continuava se comunicando através de cartas. Então, o grande Paulo, profundo conhecedor da psicologia da evolução espiritual, assim escrevia aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um ensinamento muito conhecido, muito repetido, que nos chega várias vezes, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu acredito que, de modo geral, nós não prestamos atenção. Nós trazemos para nós a tarefa de transformar o mundo, de transformar as pessoas, né? Não entendemos ali que Paulo disse, né, dentro do aprendizado com Jesus,
porque é um batalhador do Cristo, um braço do Cristo, embora não tenha convivido com Jesus, né, mas mergulhou em tudo que lhe contavam, né? Lucas contou muito para ele sobre Jesus, e ele esteve várias vezes com Maria e bebeu ali de toda a orientação, de tudo que passaram para ele. Então, mas vamos voltar à ideia. Descuidamos desse ensinamento, transformai-vos. Nós é que temos que nos transformar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, se estamos vivendo situações que não estão nos agradando, entendamos que a mudança parte de nós, não nos cabe o desejo de mudar o outro, mas sim de mudar a nós mesmos. Isso tem que ficar muito claro para cada um de nós, para que nós não nos transformemos em pessoas que, ao invés de agregar, afastam. Quem muito aconselha, quem muito critica, quem muito pontua e pensa que está fazendo algum bem, está afastando as pessoas do seu lado. Pensarmos muito. Há aqueles que se sentem meio abandonados, meio sozinhos. Meus filhos não me dão atenção, não me sinto mais amado, amada, né? Vamos prestar bem atenção. O problema está exatamente numa possível ingratidão? Ou somos nós que estamos afastando quem está do nosso lado? Nós que estamos nos tornando pessoas chatas, críticas, que sentem o dever de tudo estar apontando, aconselhando e querendo que seja da nossa forma. Então vamos refletindo, mas vamos voltar aqui ao texto. A doutrina de Paulo é, portanto, a reprodução da de Jesus, isso não resta dúvida, não é? Paulo empregou a palavra mente e Jesus usou o termo coração, mas no mesmo sentido. A fonte de todo o bem é, por sua vez, a fonte de todo o mal. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, as contendas, o dolo, a corrupção, a avareza. Da mesma sorte, é do coração, é da mente que afloram os ideais puros e elevados, a palavra convincente e sincera, a virtude, enfim, sob os vários aspectos em que ela se desdobra. A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer fora deste trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso ou de uma superstição. Então, muito importante, vamos repetir. A obra de nossa redenção depende, resumindo, em síntese, ou seja, em poucas palavras, depende da reforma dos nossos corações. Ou então, usando Paulo, da reforma da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la. O que é cultivar? Cultivar é cuidar, Cultivamos uma planta, cuidamos, regamos na dose certa, cuidamos da estação do ano, mais rega, menos rega, onde venta, onde não venta. Então, vamos ali cuidando. Então, o que é cultivar
a nossa mente, é cuidar, é orar e vigiar de Jesus. Então devemos cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, como se tira as ervas daninhas de uma planta, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Porque quando o egoísmo for sendo diluído, ele usa o termo extirpado, né? Agora usamos mais diluindo, aprendemos com a nova psicologia, né? Então, vamos diluindo esse egoísmo, porque não há como extirpar, né? Mas entendemos perfeitamente o que ele quer dizer. Esse extirpar de forma paulatina, aos poucos, né? Naturalmente. Então, é claro que virão as modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso ou de uma superstição. Perfeita essa página do grande Pedro Camargo Vinícius. Perfeita. E para completar, nós vamos pegar mais um texto dele que eu acho que vai ser assim a exemplificação de tudo que ele disse aqui. É num outro livro dele, dessa vez, o que nós vimos foi nas pegadas do mestre. Agora vamos ver no entorno do mestre. Marta e Maria, todo mundo sabe, todo mundo conhece Marta e Maria dos evangelhos, né? Em que os evangelistas nos narraram que Jesus costumava, porque Betânia ficava ali da região da Galileia, indo ali para a Judéia, para Jerusalém, passava-se por Betânia. E Jesus passava por aqui, por acolá, ele ia. Para cá, para lá, escolhia caminhos difíceis, porque lá tinha um lugar que ele queria estar. Então lá iam seguindo a ele os seus seguidores, seus discípulos. E ele costumava, nessas viagens todas, né, que ele fez por 3 anos, hospedar-se na quinta de Lázaro, que tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Isso está nos evangelhos. Mas vamos ver sob a ótica do Vinícius o que ele vai nos falar sobre Marta e Maria, 2 irmãs de Lázaro. Aquele Lázaro que foi sepultado e que Jesus falou, Lázaro, saia para fora, tirando-o do túmulo, mas não é o nosso tema de hoje. Então vamos lá. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Residiam em Betânia, aldeia onde o Senhor, de quando em vez, se refugiava em busca de repouso. Ambas eram boas e tementes a Deus. Entretanto, havia entre elas certo traço particular de caráter que as distinguia. O mestre Celso apreciou devidamente esse fato, legando-nos nessa apreciação elevado ensinamento consoante se verifica pela seguinte passagem. Então, agora é uma passagem do Evangelho. Quando iam de caminho, entrou Jesus em uma aldeia e uma mulher chamada Marta hospedou-o. A Marta era mais velha. Esta tinha uma irmã por nome Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, lhe ouvia o ensino. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e absorvida nas contínuas lides domésticas. E, aproximando-se do divino hóspede, disse-lhe, Senhor, a ti não se te dá que a minha irmã me deixe só a servir? Então ela se queixa para Jesus dizendo, o que o Senhor acha? Vamos traduzir para as nossas palavras. O que o Senhor acha? Ela fica aí a seus pés, né? E eu aqui tão atarefada com tantas coisas, e nós podemos imaginar. Ela estava atarefada, evidentemente, porque ela estava ali ajudando aquelas a quem colaborava com ela, né? A preparar o que havia de mais reconfortante para Jesus, para os discípulos, e ela estava ali nesses preparos. Enquanto a irmã
ajoelhada ali aos pés de Jesus, bebendo suas palavras. Então vamos lá. Mas respondeu-lhe o Senhor. Então Jesus responde. E vamos ouvir o que ele diz. Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só. Pois Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Vamos refletir. Provavelmente somos muito mais Martas do que Maria. E entendamos que de modo algum Jesus está aqui ensinando a desconsideração pelos deveres que cabe a cada um. De modo algum. Ele aproveitou uma situação e estava levando um ensinamento ao coração da Marta. Mas continuemos. Marta era sensata, laboriosa e ponderada. Agia sempre com método e cálculo, de maneira que em todos os seus atos se podia descobrir o predomínio de uma razão amadurecida. Maria tinha um temperamento apaixonado, descuidada, talvez, daquilo que o mundo classifica de coisas práticas. Vivia num ambiente algo místico, de puro idealismo. Em Marta, se a razão de todo não predominava, tinha acentuada influência em sua conduta. Em Maria, o coração quase que reinava, discricionariamente. Marta nos oferece o tipo. Vamos voltar. Em Marta, se a razão de todo não predominava, tinha acentuada influência em sua conduta. Em Maria, o coração quase que reinava discricionariamente. Marta nos oferece o tipo de mulher exemplar, impecável, verdadeira encarnação do bom senso. Maria é um astro que resplende no além e só de longe pode ser contemplado. Marta, recebendo Jesus, teria pensado em cercá-lo do máximo conforto em seu modesto lar. Maria, defrontando o mestre amado, esquecia-se de tudo, embalada ao som mágico da palavra da vida. A existência terrena, com seus cuidados e tribulações, o lar, o mundo mesmo, se fundiam no fogo sagrado do seu ardente entusiasmo. A palavra do Senhor exercia em sua mente verdadeira fascinação. Ela sorvia o divino verbo como a planta ressequida se embebe do orvalho matutino. Jesus representava para Maria o alfa e o ômega. E afinal, como não ser assim? Se foi sob a influência incoercível daquele verbo que Maria ressurgiu para a vida imortal? Como não ser assim, se foi daqueles lábios que Maria ouviu a voz maravilhosa que, penetrando-lhe a consciência e o coração, transformou-a radicalmente? Como não ser assim, se foi ao influxo maravilhoso daquelas mesmas palavras que o lírio de Magdala se transportou dos pântanos da terra para os jardins siderais onde vicejam flores cujo mimo, frescor e perfume permanecem para sempre? Então aqui ele está falando daquelas Marias que permitiram que Jesus alcançasse o coração e as transformasse de tal forma que fizeram com que elas retornassem ao plano imortal de uma forma muito mais avançada. Resumindo, definiremos com acerto as duas irmãs parodiando Victor Hugo,
Marta está onde termina a terra, Maria onde começa o céu. O mundo vê no idealismo de Maria uma espécie de desequilíbrio e no idealista um insano. O critério de Jesus, contrastando com os dos homens, classifica esse estado de alma como sendo a boa parte. Que ele fala, Maria ficou com a boa parte, que será sempre mantida. Poucas coisas são necessárias, ou antes uma só, assevera o profeta da verdade. Realmente, que justifica e que espécie de benefício proporciona ao homem as 1000 preocupações que o absorvem? Vejam que questionamento Jesus jogou e o Vinícius está nos trazendo. Tantas coisas que nos absorvem tanto. Nada justifica e nenhum bem lhe outorga. É antes a causa das suas tribulações, desenganos e angústias. As necessidades reais da vida são poucas, enquanto que as fictícias, puros caprichos forjados pelas paixões desenfreadas e pelos vícios, são infinitas. Rigorosamente falando, como estatui o soberano mestre, uma só necessidade realmente existe: o conhecimento de nós próprios, de nossa origem e de nossos destinos. Em tal importa a magna questão da vida, para nola revelar, enviou Deus o seu Cristo no mundo, ao mundo. Vamos parar por aqui, mas vamos retomar no momento adequado, na continuidade. Vamos retomar esse ponto tão importante que também aqui Vinícius está falando, que é preciso que nos aprofundemos em nós mesmos, o conhecimento de nós próprios, de nossa origem, de nossos destinos. É preciso que nós nos sintamos, é preciso que, buscando lá dentro nos refolhos da nossa alma, vamos pensar numa floresta densa. Conforme uma luz vai ali abrindo uma claridade, pequena que seja, aquilo abre ali um espaço. E nós temos que ir abrindo esse espaço dentro de nós. Com isso nos sentiremos espíritos imortais e, portanto, conhecedores dessa imortalidade e dessa ligação com Deus como Pai Criador. Então, tudo isso, esse mergulho em nós mesmos, entendendo que não devemos nos aborrecer com os nossos erros, porque os erros também fazem parte do aprendizado. Mas é preciso que nestes tempos que vivemos, entendamos que é hora de chacoalharmos-nos, né? Tudo isso que nos chega tem que nos chacoalhar para que a gente consigamos parar de errar tanto e consigamos errar menos, fazendo escolhas mais acertadas. Para isso há necessidade desse mergulho. Busquemos em nós então a Marta, busquemos em nós a Maria. Tiremos da Marta o bom senso, o cumprimento dos deveres, muito a aprender com Marta. Mas não descuidemos de desenvolver em nós a Maria. Vamos meditar muito, refletir muito, que essas duas irmãs possam nos servir como grandes exemplos. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolvam em bênçãos de luz e reconforto. Que Maria, a rosa mística, nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nos cubra
em seu manto de amor. Que fiquemos em paz.